Olá, olá pessoal de Araras, da das Árvores de Araras de 2021. Estamos aqui reunidos, eu, Felipe Zanusso, amigo do Museu Florestal do Movimento Conservatio, a Natália Almeida, do Museu Florestal, e o Paulo Múzio, também do Museu Florestal, do Instituto Florestal. Oi, tudo bom? Cada um num canto, reunidos aqui. Bonita camiseta, Paula. A Natália também está com a vestimenta hoje especial de Em Arara. homenagem a Araras, eu estou com a Arara Canindé aqui na minha camiseta e com o estandarte, né, na nossa releitura do estandarte original de 1902, que a gente fez coletivamente aqui nessa ação com os amigos do museu, Felipe, Movimento Conservatio, Movimento Infanto Juvenil Crescendo com Arte, um monte de gente, que foi esse estandarte de 2009, né? Legal. E, pessoal, hoje a gente 2019. vai contar aqui 2019, 2020 a gente fez só virtual, né? A nossa Festa das Árvores. E, pessoal, aqui, então, nesse vídeo a gente vai contar um pouco, né, do que a gente tem trabalhado da história da primeira Festa das Árvores, como ela está ligada com o Instituto Florestal, né, lá atrás o Serviço Florestal, alguns personagens importantes que passaram ali pelo Horto Florestal de São Paulo, e como a gente tem feito aí nos últimos 3 anos, essa releitura da Festa das Árvores e compartilhar um pouco com vocês aqui nessa festa tão importante que está sendo celebrada esse ano aqui em Araras, né? Aí em Araras, porque nós não estamos em Araras agora. Bom, então como vocês sabem, né, a primeira festa que foi celebrada em 7 de junho de 1902, ela foi organizada por 3 pessoas muito importantes, né? 3 personagens importantes. O Alberto Lofren, que é o patrono da conservação da natureza em São Paulo, o João Pedro Cardoso e o poeta Coelho Neto. É isso, né, Natália e Paulo? Lembrei certo o nome deles? Exatamente. Inclusive, o Museu Florestal fica no Parque Estadual Alberto Lofringen, né? Que era na época da Festa das Árvores, era o Horto Botânico, e depois o Horto Florestal. E foi daqui que saíram as mudas dessa primeira festa aí em Araras, né? E é legal falar, né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui, que a gente tem mais relação até do Alberto Lofren, para vocês conhecerem um pouco dele, né? O Alberto Lofren era um sueco, ele nasceu em Estocolmo no dia 11 de setembro de 1854. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje quando perguntarem assim, o que você lembra de 11 de setembro? Primeiro, você não lembra mais daquelas coisas ruins que aconteceram nos anos 2000. Lembra que nasceu Alberto Lofren nesse dia, e também é o dia do Curupira aqui no estado de São Paulo, por uma lei criada na década de 70. Bom, o Alberto Lofren, então, quando ele chegou em São Paulo, 11 de setembro, 11 de setembro também é o dia do Cerrado. Sim. Outra data bacana para a gente lembrar. Sim, verdade. E do Curupira. E do Curupira. Então, Alberto Lofren nasceu lá em 1854 e com 20 anos ele chegou aqui em São Paulo para participar de uma expedição por São Paulo e Minas Gerais. Depois ele integrou também em 1886, né, a Comissão Geográfica Geológica, convidado pelo Orville Derby. E ele fez várias coisas importantes aqui em São Paulo que pouca gente acho que conhece, né? Ele ajudou a estruturar o Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, né? Ele trabalhou no Jardim da Luz, foi diretor do Jardim da Luz, então ele sempre teve essa relação com as pessoas, com a sociedade, né, de educação também. Em 1895, trabalhando aqui em São Paulo, na Comissão Geográfica e Geológica, ele escreveu um texto que é um texto muito bacana, que se chama Para que serve, qual a função de um serviço florestal em São Paulo. E naquela época já ele começou a falar, né, que a gente precisava tomar conta das nossas matas, das nossas florestas, fazendo essa relação, né? Sem floresta, sem árvore, não tem água, a gente tem problema com as mudanças climáticas, problema de erosão do solo. Então, ele lá atrás, já em 1895, ele já vinha falando da importância das nossas florestas, porque hoje a gente fala dos serviços ecossistêmicos, né?
os serviços da natureza que presta para nós aqui, para a nossa sociedade, né? Inclusive, ele até tem algumas pesquisas que falam que ele lá atrás já vinha trazendo essa ideia do desenvolvimento sustentável, né? De você manter a natureza como um benefício, né? Como uma coisa importante para a manutenção da sociedade. Ele até falava, já naquela época, imagina o que seria de São Paulo se não tivesse preservado a Serra da Cantareira, por exemplo, como produção de água e dependesse da água do rio Tietê, né? Que já era poluído naquela época. Mas é bom a gente lembrar também que nem sempre foi mil maravilhas, né, Natália? A vida do Alberto Lofgren também não foi fácil, né, fazendo esse trabalho com a questão ambiental lá atrás, né? Sim, eu acho que é legal a gente pensar, né, Felipe, que ele trabalhou na Companhia Paulista e, afinal, a Companhia Paulista fazia parte da logística de escoamento do café, né, que foi uma das culturas que contribuiu muito para devastar aí a nossa mata. E também, por causa desse protagonismo aí de uma elite cafeeira, também era essa elite, esse poder se refletia no poder público, né, nos cargos de políticos. Então, mesmo depois, quando ele já estava aqui em São Paulo, né, como chefe da Comissão Geográfica e Geológica, né, porque ele transitou, ele foi funcionário da Companhia Paulista, depois ele foi chefe da seção botânica dessa Comissão Geográfica e Geológica. A gente via que ele tentou internamente vários processos, inclusive criar um código florestal, né, e não foi tão bem sucedido. Sim, então, né, ele já sabendo que era difícil essa relação, né, até hoje a gente tem, né, uma resistência, vamos dizer assim, política em relação à questão ambiental, ele tratou também, começou a considerar que era muito importante envolver a sociedade, né, envolver as crianças, criar uma cultura de amor à natureza, de amor às árvores, de amor às florestas. E aí ele já falava naquela época da importância de se criar um museu florestal, um museu ligado a essa temática, né, das florestas aqui em São Paulo, que depois ia ser criado aí o Museu Florestal onde a Natália está agora. E uma das ações importantes que o Alberto Lofgren fez, então, junto com esses outros 3 colegas, né, com esses 2 colegas, o Coelho Neto e o João Pedro Cardoso, foi a primeira Festa das Árvores do Brasil, né, inspirado em outros países do mundo, como Estados Unidos, que já realizavam festas semelhantes. Ele organizou, então, no dia 7 de junho de 1902, a primeira Festa das Árvores. E as mudas saíram aí do Horto Florestal, né, como a Natália falou. Ela vai contar um pouquinho dessa história aí também. Mas o que é interessante é isso, essa visão já da importância da gente trazer a sociedade também como parte desse movimento. Porque o que a gente vê hoje, né, e a Festa das Árvores, o Dia das Árvores, ele se tornou emblemático, né? Todo mundo provavelmente comemorou em algum momento da vida o Dia da Árvore, mas o que a gente percebe é que ele vem, né, ao longo dos anos, principalmente a partir da dimensão mais, vamos dizer assim, dos políticos, né, das secretarias de meio ambiente, se tornou muitas vezes mais um dia, né, que você tem um plantio, às vezes sem engajamento da sociedade, sem envolvimento da população, né, aquela coisa às vezes até meio formal demais, né? Você vai ali, planta uma árvore, planta uma muda, vira as costas, né, e acabou o Dia das Árvores. E aí, então, o que a gente tem buscado fazer, o Paulo também vai trazer um pouco para a gente daqui a pouco, é como a gente pode trabalhar essa Festa das Árvores, esse Dia das Árvores, de uma maneira diferente. Mas antes eu queria, então, agora chamar a Natália aqui para ela contar um pouco para a gente como que foi. Porque eles fizeram lá em Araras, né, Natália? Não fizeram aí no Horto a primeira festa. Mas como que foi a primeira festa do Horto? Você pode contar para a gente um pouco? Sim, Felipe, então, embora geograficamente a festa foi em Araras, né, teve um pedaço do Horto que foi, né, para a festa, porque as mudas foram daqui, foram em comitiva, através ali da ferrovia, né, pela Estação da Luz. Em 28, foi a primeira vez que se celebrou no parque aqui, o atual Parque Alberto Lofgren, né, no Horto Florestal, já se chamava Horto Florestal em 28, a Festa das Árvores. E na época, quem era o diretor-geral do Serviço Florestal era exatamente Otávio Weck, né,
que também criou o Museu Florestal. Então, uma tese aí, uma teoria que a gente vem construindo, né, Felipe, a ser averiguada, é que o Otávio Weck, de uma certa forma, ele provavelmente foi interlocutor do Lofringen, seja leitor do Lofringen, né, não sei se tiveram um contato pessoal, mas pelo que a gente viu do que ele deixou de produção, de trabalho, ele foi um continuador aí desse grande projeto do Lofringen, né? Então, foi um olhar muito generoso, né? Que essas pessoas envolvidas, né? Como o Felipe falou, a ideia não era criar uma festividade isolada, um dia de um calendário. A ideia era promover ações de envolvimento mesmo da comunidade, da população, das pessoas, para criar uma cultura de olhar para as árvores com respeito e assim, não apenas simplesmente deixá-las intocadas, que também tem essa importância, sim, né, como o Felipe falou, na regulação do clima, na produção de água. Sem floresta não tem água, gente, potável, né? E também já tem dados, né, em São Paulo, né, Felipe? Acho que mais de 80% da água que a gente bebe, elas vêm de áreas protegidas, né? E depois o Felipe atualiza os dados mesmo aí que ele Não, sabe. É isso mesmo, Natália. Para quem pensa que esquece de onde vem a água, né? Muitas vezes pensa que a água vem só da torneira, né? Não, a água vem de áreas protegidas, de áreas com floresta, né? Com árvores. Sim. Por isso que ela tem uma importância muito grande para todos nós aqui em São Paulo e no Brasil todo, né? Na verdade. Ou seja, mesmo se a gente estiver numa megalópole como São Paulo, quando a gente abre a torneira ou pega o filtro e bebe uma água, a conexão com a floresta está aí, né? Então, então o Lofringen tinha várias propostas, né? Ou seja, ver esse potencial também florestal como uma via de desenvolvimento econômico e social de uma forma respeitosa, através do serviço florestal, né? Inclusive o serviço florestal da Companhia Paulista, ele sai depois desse artigo que o Felipe falou, acho que é em 1902 e 1903 que é criado o serviço florestal, né? E também eles faziam grandes... a festa não foi uma data isolada, né? Ela partiu de uma grande mobilização da comunidade, através das imprensas locais também, né? Para mobilizar essa comunidade. E então, em 28, o Weck celebra pela primeira vez aqui no parque a Festa das Árvores no Serviço Florestal. Em 1970, o Serviço Florestal vira Instituto Florestal, e por muitos anos foi muito forte essa agenda aí da Festa das Árvores, do Dia da Árvore, aqui em São Paulo. Eu acho que é isso, Fê. Tem bastante coisa para a gente contar, né? Mas é um pouquinho da história. Legal, Natália. Então, essa primeira festa aí no Horto e no Museu Florestal. E o Paulo, conta então para a gente um pouco como é que surge, quais são as ações que a gente tem feito aí pelos amigos do Museu Florestal, da Festa das Árvores. Eu tentar, acho que a internet está cortando um pouquinho, então eu vou falar um pouquinho mais devagar para se dar uma pipocada no som, ficar mais fácil de entender. É interessante, né? Porque a primeira Festa das Árvores foi feita lá em 1902, né? Ela foi do Horto da capital para Araras. Aí depois teve esse retorno de Araras para São Paulo, né? Para a capital. Em 1928, tem a primeira Festa das Árvores no Horto Florestal. E aí é mais interessante que 80 anos depois, em 2018, tá certo, Continha? A gente acabou se encontrando, né? Eu e a Natália com o Felipe, e o Felipe aí super entusiasta da Festa das Árvores, querendo levar, né, essa celebração, esse afeto pela árvore, para que parece passou a ter um sentido muito econômico do meio ambiente, para cá, o pessoal acha que é quem abraça e o Felipe chegou com que eu tentar um pouco abraçar a árvore mesmo, porque Paulo, tá acho que a gente tem que trabalhar aqui com o afeto. Tá pipocando muito? Tá.
Eu não sei se o eu pessoal vou, que vai assistir aqui vai ficar bom, peraí, mas eu vou fazer um. porque talvez seja melhor você. Vamos fazer um esquema aqui. E é isso aí, pessoal que está assistindo esse vídeo aqui. A gente faz assim mesmo, é assim que a gente tem feito a Festa das Árvores, aqui, assim, de forma colaborativa e com os recursos que nós temos disponíveis também. Eu vou Então, arrancar o cabo aqui da televisão. Eu acho que é por esse motivo, né, que a gente tem falado que o Alberto Lofgren é o patrono da conservação da natureza em São Paulo, porque ele, além de ter fundado, né, a primeira instituição que foi atuar com a conservação das matas e das florestas, da produção de mudas, né, do replantio de áreas aqui em São Paulo, ele teve um papel muito grande, né, na promoção, como a Natália falou, dessas políticas ambientais, né, na busca por construir ideias conservacionistas aqui no estado. Sim. E outra curiosidade também. Voltou, Paulinha. Se eu só terminar de falar de uma curiosidade, que o museu ele começou a ser construído em 28, né? E a inauguração do museu estava prevista para acontecer no Dia da Árvore de 1931. Mas como choveu muito, ficou na semana seguinte. Então, também tem toda essa, enfim, essa amarração, né? Ou seja, essas coisas estão muito interligadas, né? Uma festa das árvores tem, dentro dessa proposta, uma visão de um projeto de sociabilidade, de civilização, um projeto de integração com várias esferas da vida, né? Paulo, tá de volta? Estou de volta, a imagem tá boa, o som tá bom. Tá bom o som, tá um pouco escura a imagem, sim, mas tá boa a conexão. Acho que agora tá melhor. Para onde eu vim, acho que é mais escuro. Mas então, retomando, né, a gente teve essa primeira Festa das Árvores no Horto em 1928, e 80 anos depois. Peraí, não. Tá errado essa conta. 90 anos depois, a gente teve esse encontro com o Felipe, né? Eu e a Natália lá no museu com o Felipe, que veio pesquisar questões ambientais, entre elas históricas, né? E entre elas a Festa das Árvores. E aí a gente resolveu retomar a celebração dessa Festa das Árvores nos moldes do que era aquela celebração, aquela primeira celebração feita em Araras, com não só plantio de mudas, mas com música, com celebração mesmo, né? Mas eu vou falar de 2019, que foi o segundo ano que a gente investiu de uma forma diferente na Festa das Árvores. A gente, sabendo que a gente tem poucos recursos, né, a nossa vontade para fazer a Festa das Árvores acontecer, a gente resolveu chamar os amigos, os parceiros a celebrarem suas Festas das Árvores, né, por todo o país. Quem pudesse plantar uma muda, fazer uma ação de educação ambiental, quem tivesse boas ideias para celebrar a Festa das Árvores, podia participar. E aí a gente mesmo fazendo as nossas atividades. E foi assim, a gente barbarizou de tantas atividades que a gente realizou nessa Festa das Árvores de 2019. 2020, infelizmente, a gente não pôde fazer atividades presenciais, mas mesmo assim a gente fez um monte de atividades pela internet, fez lives no Facebook, no Instagram do museu, com os parceiros também. Mas deixa eu só contar aqui um pouco das atividades que a gente fez em 2019, quando a gente ainda pôde fazer, né, a festa presencial. Então, em 2019, a gente fez caminhadas pelos parques, né? Contando a história aqui do Horto Florestal. A gente fez oficinas
de mudas, oficinas para as pessoas aprender a montar bonsais, oficina de reciclagem. A gente teve atividades, desde atividades para as crianças até atividades voltadas para a terceira idade. A gente teve a apresentação musical que a gente mesmo tocou, criou a música, chamou amigos para tocar junto. A Natália tocou chocalho também. E a gente teve exposições, exposição fotográfica, exposição de artes que tivessem a ver com árvores, né? Que as crianças do mundo todo fizeram desenhos para essa exposição. E para que isso acontecesse, a gente teve parceiros, né, como o Movimento Infantil Juvenil Crescendo com Arte, a figura da Maria José, né, que busca esses parceiros para participar. A gente teve gente dessas pessoas que a gente chamou para fazer atividades onde elas moram, né? Porque nem tudo aconteceu ali no entorno do museu. Teve gente da Bahia fazendo atividade, teve gente de Mato Grosso, eu estou vendo aqui, teve gente de Santa Catarina fazendo atividades lá com a sua escola, com a sua comunidade, no seu bairro. E teve uma atividade que a gente montou lá no museu, confecção de brinquedos com sementes. Então, tem biboquê com o fruto do... Qual que é o fruto do biboquê, que eu não lembro? Natália? O biboquê, geralmente, é o coquinho do gerivá, como bolinha, e o fruto, tanto de cápsula de sapucaia pequena, como de jequitibá branco também a gente fez. Tá. Eu tava com o jequitibá na cabeça, mas a sapucaia era o um pouquinho maiorzão, né? Que ela tem aquela... Como é que chama? É a cápsula da semente. É uma cápsula, né? Ela é bem grande, né? E é o Bilbo Jequitibá, acho que é o nome do brinquedo. Uma série de outros brinquedos com boliche, com sementes. A semente do... Agora eu só me lembro o nome popular, que é o purga-cavalo. Como é que é o nome da espécie mesmo? É o andaçu. O andaçu. A gente fez o boliche do andaçu. O andaçu. É uma semente que dá umas castanhas, né, muito saborosas, mas que são perigosas, né? Porque a gente chamou esses brinquedos de brinquedo vivo, né, Paulo? Sim. Então foi uma série de atividades assim, junto com um monte de parceiros, os alendígenas, que são os amigos que fazem teatro, apresentações infantis. Eles tocaram com a gente músicas falando sobre as árvores, sobre a importância das árvores. Então, foi uma série de atividades artísticas, até as exposições que o Felipe já traz há algum tempo, o Varal da Conservação, que é uma exposição interativa que permite que os visitantes conheçam um pouco da história ambiental do estado de São Paulo e do Brasil, mas que também insiram nessa história as suas próprias experiências com o meio ambiente, com as árvores. Então, em 2019, foram cerca de 30 atividades diferentes em um mês. A nossa Festa das Árvores foi ao longo do mês de setembro, né? O dia 21 de setembro é o Dia da Árvore, atualmente, aqui na região sudeste. Mas foi um mês muito intenso de celebração das mais diferentes atividades possíveis e de muita diversão, porque para apresentar esse tema, né, de uma forma leve, de uma forma gostosa, onde as pessoas possam criar um carinho pelas questões ambientais e pelas árvores, para que as pessoas possam abraçar as árvores. Sim, é isso aí, Paulo. Aí acho que era essa mensagem que a gente queria deixar, né, para os amigos aí de Araras, para todo mundo que está participando dessa festa, porque a gente sabe da importância, né, que as árvores têm, e a questão ambiental em si, como a gente falou aqui, né, tudo na nossa vida hoje vem da natureza, né, sem a natureza a gente não vive, e uma coisa que a gente não vive também é sem a amizade, né? Então, hoje a gente resolveu mandar esse vídeo aqui nós três juntos, porque, além de tudo, né, foi através das árvores que a nossa amizade floresceu
e continua crescendo, e a gente espera que também os amigos aí de Araras, que se juntaram, né, que nós conhecemos aqui, a Larissa, toda a equipe aí que está organizando também, que essa amizade também se fortaleça a partir das árvores, porque foi elas, né, foi essa festa das árvores que nos conectou aí com a cidade de Araras. Então, da minha parte, eu queria deixar um forte abraço para todo mundo, um viva as árvores, um viva a natureza e feliz festa das árvores para todos vocês. Felipe, eu esqueci de falar de um evento que a gente promoveu na Festa das Árvores de 2019. Festa das Árvores de 2019 foi bem intensa. Se não tivesse tido essa pandemia, a de 2020 ia ser a maior do mundo. Mas na Festa das Árvores de 2019 teve um evento interessante, que foi o retorno do Curupira ao Horto. Eu não sei se você quiser contar um pouco dessa história, e que é uma história que ali no caminho a gente passou por Araras. É verdade. Podemos contar. Vou contar bem rapidinho, porque o nosso tempo aqui já vai estourar, né? A gente também não quer estourar muito aqui nosso prazo, mas a história do Curupira, né? O Curupira, então, dia 11 de setembro, ele tem uma lei aqui em São Paulo que decreta, né? Fala que o Curupira é o protetor oficial das florestas e dos animais. E a gente foi buscar uma estátua do Curupira, que hoje está colocada no Horto, né? De novo. Vou falar bem rapidinho aqui, porque depois a gente conta na festa de setembro, a gente conta com mais detalhes para o pessoal. Mas uma das atividades que a gente promoveu foi a retomada, né, o retorno do Curupira ao Horto Florestal. A gente tem 2 estátuas lá hoje, né? Uma está ali dentro do museu, parte do acervo do museu, que é a original da década de 70, e a gente tem outra que foi feita por um artista plástico lá de Ribeirão Preto. E a gente foi buscar esse Curupira lá em Ribeirão Preto, passou aí pela cidade de Araras, e a gente tem até um vídeo, depois eu vou mandar o vídeo aí para vocês olharem também, esse curto vídeo aí, contando um pouco da história do Curupira. Então, o mês de setembro também, vocês já estão convidados aqui para a Festa das Árvores, que vai acontecer também pelos amigos do Museu Florestal, uma continuidade, vamos dizer assim, que esse momento aqui em Araras é a abertura da nossa festa, que vai ser finalizada, celebrada lá em setembro também, e a gente conta um pouco mais para vocês aí, dessa história do Curupira, o retorno do Curupira ao Horto Florestal. Muito obrigado, Felipe. Felipe, direto de Manaus, eu aqui da Zona Norte da cidade, Paulo aqui também. E é o que o Felipe falou, isso também é um grande movimento de afeto, de amor pelas árvores, que conecta pessoas em prol aí de um projeto de sociedade melhor para todo mundo, né? E o melhor é sempre em nos reconhecer como natureza também, né? Então, é um respeito pela natureza. E obrigada aí, todo mundo de Araras. Viva a cidade das árvores, Araras. Que tenham muitas árvores em Araras e que a gente possa celebrar nos próximos anos presencialmente, uma grande festa. Até mais, gente. Até a próxima. Viva a Festa das Árvores! Viva! Viva! Somos todos Curupira! Somos todos Curupira, protetores da floresta! Tchau!